Olá! Neste vídeo, retomaremos um pouco as reflexões sobre acessibilidade e inclusão, um tema que, de certa forma, permeou todos os nossos vídeos até aqui, mas que nunca se esgota, porque existem muitas nuances a serem abordadas, a serem consideradas. É um tema que nós precisamos ainda debruçar sobre ele, interiorizá-lo, para que aos poucos ele possa ir se tornando uma realidade. Do ponto de vista arquitetônico, já caminhamos muito nas vias públicas, nos estabelecimentos de ensino, nos hospitais, até porque a legislação exige para que sejam liberados os alvarás de funcionamentos dos espaços. Hoje a questão de acessibilidade é uma determinação, a adequação dos espaços nesse sentido. Mas quando pensamos, por exemplo, na acessibilidade instrumental, quais são os instrumentos que precisam existir nas escolas para que facilite o manejo, o acesso, a interação das pessoas com as deficiências, seja ela qual for? Já é algo que esbarra no recurso disponível ou não disponível, para que a escola obtenha esses materiais, essas tecnologias assistivas que a gente chama. Então, hoje existem computadores adaptados, teclados, mouses, notebooks, celulares, com programas de voz que respondem, né, por comandos de voz, que acendem luzes em um determinado movimento, significando algo ali dentro do contexto. Computadores que respondem a piscar de olhos, quando às vezes a pessoa não consegue movimentar a cabeça ou o tronco. Capacetes captam movimentos que direcionam uma determinada interação. E mesmo materiais mais simples, então lápis com adaptadores, quando a criança tem dificuldade motora, lupas que ampliam, no caso de deficiências visuais, diferentes tipos de jogos envolvendo a questão tátil. Existe uma infinidade de materiais quando se pesquisa nesse sentido, visando as mais diferentes deficiências, as mais variadas adaptações, mas é algo que já esbarra na questão do recurso disponível em cada realidade. A acessibilidade pedagógica ou programática, então, como que eu adapto o conteúdo ao nível de compreensão do aluno, à característica da sua deficiência. Então, quando eu fui prestar vestibular, né, eu que já contei em vídeos anteriores que eu tenho baixa visão, naquele momento a universidade não queria adaptar a minha prova. Na verdade, não a universidade, o órgão responsável pela elaboração dos vestibulares. Então, a lei determinava que a prova deveria ser adaptada à característica da deficiência. Ou seja, cada deficiência tem uma característica, cada sujeito tem um funcionamento, uma história, uma trajetória e necessita de uma adaptação, dependendo da estimulação que recebeu ou não. E o que esse órgão, que era responsável por elaborar o vestibular, fazia? Determinava algumas adaptações. Então, a gente dá 1 hora a mais, a gente amplia a prova e a gente põe o auxílio de um ledor. E caso a deficiência não se enquadre nesse estilo de adaptação, o aluno não era bem-vindo ali, né? A resposta era assim: nós não temos mais o que fazer, porque isso é o que nós podemos oferecer. E eu não queria uma prova mais fácil, eu não queria uma prova menor, né? Eu não queria ser favorecida. Mas o que acontece? O quanto ampliava a prova, ampliava mais a folha do que as imagens. Então, para mim, não resolvia. A ampliação era insuficiente em relação ao tanto que eu enxergava. O auxílio do ledor, ótimo, isso realmente me auxiliou. A hora a mais era muito pouco na prática, porque uma coisa é você ler, né? Ler uma prova com 90, 100 testes, com 4, 5 alternativas cada um. Outra coisa é você ouvir, registrar tudo que foi lido
e escolher a alternativa e dizer para o outro, marca a alternativa tal. Então, dentro dessa 1 hora a mais, tinha que dar tempo de eu ler a prova inteira, com todas as alternativas, ouvir, na verdade, né? Ditar ali as alternativas para a pessoa marcar. Depois, ela tinha que ter o tempo de passar para o gabarito, quer dizer, não dá. Então, eu precisei entrar com uma ação na justiça, esperar o juiz determinar a sentença, para que eu pudesse ser favorecida. E o que, que eu queria de adaptação? Eu queria uma descrição das imagens, de forma que eu não dependesse do olho do outro. Igual hoje tem a audiodescrição nos vídeos, nos filmes, eu queria uma descrição das imagens que eu pudesse interpretar a imagem independente do olho de quem estava lendo a prova. E como eu cheguei nessa adaptação? Porque no ano anterior ao ano que eu passei no vestibular, eu já tinha vivenciado a experiência da prova. E numa questão de segunda fase, de geografia, que valia muito, tinha mapas, e esses mapas foram descritos pelo ledor de uma forma equivocada, me conduzindo também, por consequência, a uma resposta errada. Então, ao invés de descrever a região correta que o mapa assinalava, a pessoa fez menção a uma outra região, me conduzindo a um raciocínio divergente daquele que eu precisava. Então, foi por ter vivenciado a experiência que eu pude pensar e recorrer à adaptação necessária naquele momento. E eu consegui essa adaptação. Fiz a mesma prova, do mesmo tamanho que os outros, no mesmo, não tinha cotas quando eu prestei vestibular. E o juiz determinou. Não só determinou, como fez uma revisão dos grandes vestibulares do país, porque identificou-se que as universidades não estavam cumprindo com a legislação. Que, de novo, que dizia a legislação? A prova tem que ser adaptada de acordo com as características da deficiência. Então, eu costumo dizer, já disse em outros vídeos, o ser humano, a gente pode compreender como uma determinada deficiência funciona em linhas gerais. Quais são as características gerais dessa deficiência? Normalmente acontece assim. Normalmente as pessoas funcionam dessa forma. Mas a gente precisa investigar quem é esse sujeito, se ele é muito estimulado, se ele é pouco estimulado, se ele tem repertório, se ele não tem, aqui que ele tem acesso, porque não faz sentido a gente usar uma mesma estratégia, um mesmo material, uma mesma atividade para todos os autistas, ou para todos os deficientes intelectuais, ou visuais, ou síndrome de Down. Cada um é um. E essa adaptação de conteúdo e de programa esbarra nessas questões. Eu preciso olhar para o aluno que eu estou recebendo, eu preciso olhar para a série em que eu me encontro, para o ano em que eu me encontro, para o conteúdo que eu preciso ministrar e o quanto desse conteúdo e de que forma esse aluno alcança. Porque às vezes uma adaptação que se faz de currículo, de formato, de abordagem, eu favoreço outros alunos da sala, pelos estilos de aprendizagem que são variados, independente da pessoa ter ou não ter uma deficiência. Então, neste campo, nós precisamos avançar na flexibilização dos conteúdos, nos conteúdos que realmente façam sentido. E é algo que é preciso ser refletido porque muitas vezes existe um movimento grande na educação infantil, existe um movimento razoável no ciclo 1 do ensino fundamental, mas quando esses alunos chegam no ciclo 2, no ensino médio, não vou nem falar na universidade, mas já está acontecendo, é um caminho que quase que se perde, que há quase um abandono desse aluno, porque assim, flexibiliza-se pouco. A cada 45, 50 minutos, a cada hora, troca o professor, troca a matéria, troca a abordagem, e esse aluno fica perdido. Às vezes um adapta e os outros não. Então, esse é um espaço que a gente ainda precisa conquistar, que a pessoa com deficiência precisa conquistar, mas que os professores precisam entender
que esse é o público que cada vez mais está chegando nas escolas e que precisa acolher, porque não é um favor e não é uma opção, é um direito dessas pessoas. Essas pessoas já estão acessando os espaços comuns, os espaços sociais por garantia de lei. E agora eles precisam ter meios de permanecer, de interagir nessa realidade, porque a acessibilidade arquitetônica permite o acesso, mas é a acessibilidade pedagógica, instrumental e, sobretudo, a acessibilidade atitudinal que viabiliza ou que impede a permanência dessas pessoas. E se eu negligencio hoje uma deficiência, um aluno, uma situação, a tendência é ele se tornar um problema social mais grave ali na frente, com o qual eu vou me deparar inevitavelmente. Porque é um problema ou é uma situação, uma demanda, um desafio de todos nós, sociedade. Essa pessoa não é uma responsabilidade apenas da família dela. É uma pessoa que é um cidadão, que tem as suas garantias de direito e que, se não for acolhida, né, se não for auxiliada, se não tiver os seus potenciais, porque todos têm, ninguém é só limite, não tiver os potenciais incentivados, desenvolvidos, promovidos, nós vamos ter que dar conta dessa pessoa de um outro jeito. Então, é necessário olhar para isso e ver o que está ao alcance. É sim uma questão de formação de professores, é sim uma questão de políticas públicas, mas também é uma questão de cada um de nós, porque enquanto a gente deixa para o outro, a gente não contribui. Quando a gente deixa de fazer a nossa parte, se esse aluno passou por mim, eu não fiz nada por ele, eu também sou responsável por aquilo que ele se torna. Então, é necessário pensar sobre isso. É necessário pensar na pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Porque hoje essas pessoas têm cotas por lei. E como elas chegam nas empresas? Ou como as empresas as recebem? Ah, eu vou abrir uma cota para autista na minha empresa. Eu sei como um autista funciona. Tem alguém na equipe do RH que conhece o funcionamento de um autista para pensar dentro da empresa qual a função que ele consegue desempenhar? Porque senão a pessoa é colocada numa função que não lhe é própria, não lhe é apropriada, né? E aí ela não vai desempenhar bem. E aí a culpa, mais uma vez, recai sobre essa pessoa e não sobre o sistema. E não sobre os técnicos, e não sobre os profissionais que tiveram a oportunidade de pensar sobre isso. Então, uma pessoa autista, ela vai ter dificuldade de socialização. Então, o pessoal da empresa precisa ser preparado para receber essa pessoa e saber que o dia que ela não falar bom dia, não é porque ela é antipática, é porque ela não tem essa leitura social, essa adequação de comportamento, essa questão de linguagem, de comunicação do outro, de leitura do ambiente, do que cabe, do que não cabe. Então, o que ele dá conta de fazer dentro desse contexto de uma maneira mais sola, né? Mais individual, sem tanta interação? Porque é uma dificuldade, é uma condição dessa pessoa. O deficiente intelectual, ele vai precisar que alguém o lembre com constância o que ele precisa fazer. Precisa dessa retomada. Precisa de uma dimensão concreta que o auxilie no seu fazer. Existe essa possibilidade? Porque senão o discurso vai ser que o desempenho não atende àquilo que a empresa precisa, né? Então a gente precisa conhecer sobre as deficiências e abrir um espaço legítimo de pertencimento. Os grupos precisam ser preparados para receber essas pessoas. Como são, como funcionam, como dão conta. E não como um favor, como uma caridade, ou porque assim obriga a legislação. A legislação ela é importante para que essas pessoas tenham o acesso. Porque se não fosse pela lei de cotas, talvez as empresas não aderissem a essa proposta. Então, a lei é importante porque ela abre o espaço. Mas o espaço precisa ser preenchido de humanidade, porque nós não humanizamos por decreto.
né? Então, cada um de nós, no seu espaço de trabalho, no seu espaço de ensino, na sua cadeira profissional, tem como contribuir, né, para um mundo mais inclusivo. E da deficiência para a eficiência é uma letra, né? Na grafia das palavras é apenas uma letra que muda. Tira-se um D do início da palavra. Mas para mudar o olhar, né, tirar o olhar da falta e colocar no potencial, dá muito trabalho, mas é algo necessário para ontem, porque as estatísticas mostram que em poucos anos será ainda maior o número de autistas entre nós. Então, nós precisamos nos equipar para receber essas pessoas, esses seres humanos. Nós precisamos elogiar quando o comportamento for assertivo, quando a tarefa for bem feita, né? Nós precisamos reforçar aquilo que dá certo e desfocar do limite da falta para o potencial, para que realmente possa existir um espaço legítimo, né, de pertencimento para essas pessoas e não fazer uma inclusão inferiorizante. De qualquer forma, de qualquer modo. É literalmente se colocar no lugar do outro e fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito por nós, se estivéssemos nessa condição. Então, essas são algumas reflexões que eu gostaria de deixar para vocês. É interessante pensar porque esses áudios de conteúdos que foram gravados poderiam ter sido feitos em forma de vídeo, com a minha imagem aparecendo em tempo real. Mas foi uma dificuldade que eu encontrei. Quando ligava a câmera, tudo que eu tinha para falar desaparecia. E numa pessoa que não tem a baixa visão, ela poderia ter uma pauta visual. Ela poderia ter uma referência, um resumo, algo por perto que não necessariamente a câmera alcançasse e que lhe servisse de norte. E eu teria que memorizar todo o conteúdo. Eu sempre tive facilidade de memorização, mas junto à emoção, à responsabilidade, à expectativa, uma experiência nova. E eu encontrei dificuldades nesse processo. Foi aí que nós encontramos a alternativa do áudio, né, das imagens passando aí com trechos da minha fala, com frases, né, interessantes, com a pessoa de Libras, e assim o vídeo se tornou ainda mais acessível e representativo da diversidade, das diferentes deficiências contempladas aqui. Mas é um depoimento real de um processo de inclusão. Eu fui pedagoga não só da PAI, mas do serviço de acolhimento da minha cidade, né? Das crianças institucionalizadas, retiradas das suas famílias por violência doméstica. E eu ia às escolas, assinava as matrículas das crianças, matrículas em cursos que eu pleiteava para elas, relatórios, documentos, né? Uma série de questões aí que permearam o meu caminho profissional e o tempo todo eram necessárias adaptações. Eu precisava de uma pauta mais grossa para eu conseguir escrever, eu precisava de uma canetinha que me permitisse enxergar a minha letra, porque não adiantava eu assinar com uma caneta que eu não pudesse visualizar. Hoje eu coordeno uma ONG, tenho grandes responsabilidades junto à comunidade carente da minha cidade, e por vezes a gente tem que assinar documento em cartório, e é uma dificuldade. Porque existe uma exigência, só se pode assinar com essa caneta, só se pode assinar neste espaço. E muitas vezes é uma violência, porque é algo que eu não dou conta, eu dou conta de muitas coisas. A minha trajetória acadêmica conta isso, mas eu fui contando com apoios, com compreensões, com adequações, com flexibilidades no caminho, mas a sociedade ainda tem muita rigidez em vários campos, em várias frentes. Então, a inclusão ela acontece como um movimento social, como um movimento cultural. Ele vem das amplas instâncias, das instâncias legislativas, das instâncias oficiais, mas ela precisa permear todos os espaços. Não adianta a escola ter uma política de acessibilidade, de inclusão, se a empresa que vai contratar essa pessoa não tem. Se os espaços sociais, que é de direito, de circulação e convívio,
não se adequa, não se flexibiliza. Então, são coisas para a gente pensar, porque ainda hoje a gente pede licença para estar nesses espaços, né? Quando já não é mais tempo disso. Se a gente considerar que a diversidade nos constitui, esse é um lema que eu tenho trazido em todos os vídeos praticamente, né? Não há motivo de estranhamento para aquilo que é diferente. Então, por que que a gente olha para uma pessoa que tem uma determinada deficiência e ainda hoje faz um esforço de normalização, de justificação, né? De dizer, não, mas a gente, né, vamos olhar de uma forma normal, como se a pessoa não tivesse aquele problema e como se ela tivesse que funcionar de uma maneira padrão e como se ela tivesse que estar dentro de um estereótipo e de uma expectativa. Não, ela funciona como ela funciona e tá tudo bem, tem espaço para ela. Como tem espaço para mim, como tem espaço para você. Mas muitas vezes a gente olha e não quer ver o que a gente está vendo. Então a gente justifica, a gente atenua, mas é preciso olhar para o outro como ele é. E saber que ele cabe ainda assim, porque tem espaço para todas as diferenças, para todos os seres, para todas as formas de funcionar. E essa é a riqueza da diversidade. Só que nos desafia porque nos tira da zona de conforto, nos tira do seguro, do conhecido. E tá tudo bem, a gente não tem que ter resposta para tudo, mas a gente não pode se acomodar com uma única resposta e um único caminho. Somos desbravadores de caminhos, né? E precisamos nos portar como tais. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Dê o seu like, se inscreva em nosso canal e fique conosco acompanhando a nossa programação.